paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver quem entra. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas para assistir essa live. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, fiel toda a vida. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte, eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Glória a Deus, maravilhoso é o Senhor, glória a Jesus. Bem-aventurado é o homem que põe nele a sua confiança, glória a Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Glória a Deus, ou seja, uma promessa maravilhosa da parte de Deus para todos aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, né? Que são fiéis a Deus, que vivem na presença de Deus e não deixam Ele por nada nesse mundo. Um dia descansará, glória a Deus, à sombra do Onipotente, glória a Jesus, né? Estamos aqui ao vivo nessa hora. Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Dar uma boa tarde a todos os ouvintes, glória a Deus, que vão ouvir essa palavra. Estava aqui em casa conversando com o Senhor, fazendo minhas tarefas diárias e o Senhor me deu uma palavra, glória a Deus. Nós vamos compartilhar com todos essa palavra em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui quem já está aqui. Irmã Ziene, a paz do Senhor, irmã Ziene, glória a Deus. Deixa eu tirar o óculos aqui, que meu óculos é para ler, né? Glória a Deus. Vamos lá, a irmã Ziene está aí assistindo. A Andréa Poliana, minha amiga, glória a Deus. A paz do Senhor, minha amada. Lívia Raniele também está nos assistindo. Márcio Santos também está nos assistindo, a paz do Senhor. Ketely Chayane, minha aluna, a paz do Senhor, minha amada. Maria Amará, irmã Maria, minha amada, preciosa do Senhor. Também está assistindo irmão Cícero, irmã Viviane Castro também, minha sobrinha Maia Macedo também está assistindo. Amém, minha amada. Jesus é contigo, viu? Jesus abençoe cada um de vocês que estão aí assistindo essa live, glória a Deus. Espero que vocês compartilhem, porque pode ter alguém que esteja precisando ouvir, né, a palavra de Deus, glória a Deus. Aquilo que o Senhor, Ele coloca ao nosso coração, né, para que a gente venha compartilhar com todos, é porque tem alguém precisando ouvir, e Ele se utiliza de nós, né, para falar do amor dEle. Nessa tarde eu quero compartilhar com cada um de vocês a palavra de Deus. Deixa eu ver mais quem vai entrar, né? Irmã Silvânia Gomes. Boa tarde, minha amiga, aqui em Guarulhos. A paz do Senhor, minha amada. Eita, glória a Deus. Lá em São Paulo, não é isso? Guarulhos, glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos lá, né? Deus me deu, assim, alguns versículos da palavra de Deus para meditar junto com os irmãos, né? Com todos que vão ouvir esse vídeo. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero louvar um hino que ele tem tudo a ver com o que eu vou falar, glória a Deus, da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Eu quero louvar esse hino, amém? Glória a Deus, que diz assim o hino.
Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Vá meditando aí, viu? Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor e fazes o que te apraz. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, viva, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe que eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei, oh glória. Independente do que for, nós devemos adorar ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória, de toda adoração. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Irmã Silvânia Gomes está dizendo, estava com a saudade, ore pela minha família. Amém, irmã? Nós estamos orando, viu? Não deixamos de orar não, em nome de Jesus. Deus está contigo onde vocês estiverem, em todas as situações, em todos os momentos, Ele está com você. Glória a Deus. Irmã Ziene, a paz do Senhor. Irmã Juliana, a paz do Senhor, minha amada. Glória a Deus. Estamos com saudade de você, viu? Glória a Jesus. Deus é fiel. Amados, o que eu quero falar, glória a Deus, com relação a esse hino, eu estava aqui, como eu já disse, né, fazendo minhas tarefas de casa, e de vez em quando eu dou uma olhadinha no Facebook, né, e comecei conversando com Deus, e eu vi aqui algo que me chamou a atenção, uma postagem, não sei de quem foi, no Facebook, que diz assim, olha como é que diz a postagem: não abandone a Deus porque pecou, mas permaneça com Deus até vencer o pecado. Glória a Deus, isso me chamou a atenção e Deus começou a falar comigo através dessa palavra, né? Glória a Deus. E eu conversando com Deus aqui, né? Glória a Jesus. Essa passagem, essa palavra aqui dizendo, não abandone a Deus porque pecou, né? Mas permaneça com Deus até você vencer o pecado. Glória a Deus. Existe um pensamento meio errado das pessoas que acham que quando vêm para Jesus, quando entram numa igreja, né, elas vão agora ser perfeitas, né? Que a igreja é perfeita, que não existe erro, pecado não existirá mais, e que tudo vai ser a mil maravilhas. E geralmente quando as pessoas vêm para Jesus, vêm com esse pensamento, e quando encontram o primeiro erro,
A primeira imperfeição, ou nas outras pessoas, ou em si mesma, quando vê que realmente não venceu a concupiscência da sua carne, os desejos que tinha dentro de você, né? E você está vendo que não está conseguindo. Tem gente que fica desanimado, se desanima e aí sai da igreja, diz que não aguenta mais, que não quer mais seguir este caminho, né? Porque não está conseguindo. Mas essa palavra aqui me chamou a atenção, diz: não abandone a Deus porque pecou. Não abandone a Deus porque pecou, mas fique com Deus até vencer o pecado. Glória a Deus. Eu me lembrei agora de Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Nós vemos assim na Bíblia Sagrada muitas histórias, muitos testemunhos de pessoas, de homens e mulheres de Deus que por algum momento falhou. Por algum momento caiu, tropeçou nas suas próprias concupiscências. Concupiscência é aquilo que está guardado dentro de nós, são desejos que estão dentro de nós, desejos carnais que não agradam a Deus. E Deus foi me levando aqui, eu parei tudo que estava fazendo e vim aqui para a Bíblia, para a palavra de Deus. E Deus me levou primeiramente para o livro, para o Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, né? Onde fala aqui da tentação que o próprio Senhor Jesus, ele sofreu, né? Glória a Deus, mostrando para todos nós que Jesus, como Filho de Deus, quando estava aqui entre nós nessa terra, ele também sofreu tentações. Glória a Deus. Mas ele não abandonou a sua missão por causa das tentações. Ele não deixou o Pai de mão por causa de pecado, até porque ele não pecou, mas ele perseverou em Deus, né? Ele perseverou na sua missão até vencer a tentação. Desde o começo do seu nascimento até o final, quando ele morreu naquela cruz, ele foi tentado pelo diabo. Glória a Deus. E a maior tentação aqui, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, fala da tentação de Jesus antes dele começar o seu ministério propriamente dito, né? Quando ele foi até o Rio Jordão, né? E ali João, que estava batizando, seu primo, batizou a Jesus. E dali a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus transportou Jesus até o deserto, né? Ele foi para o deserto. Então diz assim, ó, capítulo 4 de Mateus, começando do primeiro versículo, vai dizer: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo não parou por aí, não. Glória a Deus, recebeu primeiro fora, primeira rejeição, primeira resistência da parte de Jesus, né? Porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus ali, com a palavra que estava nele, glória a Deus, ele resistiu à fome, resistiu à tentação, né? O desejo de comer. Ali quando o tentador chegou para ele e disse: se você é o Filho de Deus, você não é o Filho de Deus? A mesma coisa que ele estava dizendo assim: você não é o Filho de Deus, então você pode tudo. Então pegue essa pedra e transforme em pão, né? Fome que você tem. Porque o interessante é que Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites ali, orando, jejuando, para se preparar para uma grande missão. Glória a Deus, que era a missão de levar o Evangelho, né? A toda criatura, a missão de morrer na cruz por toda a humanidade. E para isso ele tinha que ter uma preparação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, como sempre, a igreja do Senhor, ela conhece do que eu vou dizer agora. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se ajoelha na presença de Deus, mais
como dizia minha mãe, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Assim, glória a Deus. Mas quanto mais a gente ora, quanto mais a gente quer se chegar na presença de Deus, mais tribulação acontece, mais o inferno se levanta, mais o diabo coloca pratos na nossa frente, que é para ver se a gente vai ser tentado, e nessa tentação a gente vem a tropeçar e cair. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha aqui, Jesus, ele deu o exemplo que ele pôde vencer a tentação através da palavra. E assim nós vamos também vencer a tentação através da palavra de Deus, perseverando em oração, perseverando na renúncia da nossa carne, né? Glória a Deus, porque Jesus, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie todos os seus desejos, né? Pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. O caminho com Jesus não é fácil, porque você ter que rejeitar aos desejos carnais, às suas vontades, aquilo que você estava acostumado a fazer, que era tão bonzinho, que você gostava tanto, né? E agora você conhecendo a verdade, você sabe que aquilo não era do agrado de Deus, e aí você ter que se desfazer, muitas das vezes, de amigos, né? Se desfazer de muitos desejos, daquilo que você gosta, para seguir a vontade de Deus não é fácil. Mas Jesus, ele nos garante a vitória. Aquele que for fiel até o final receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra concupiscência, não entra desejo carnal, no céu não entra iniquidade, né? Glória a Deus. E nós somos frutos de um homem, de uma mulher que pecou. Adão e Eva pecou. E com isso todos pecaram, como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que Jesus aqui, ele foi tentado justamente naquilo que ele estava necessitando, naquilo que ele estava tendo vontade, que era fome. Depois de 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E olha como o diabo viu que ele sentia fome. No instante ele chegou junto para dizer, você não está com fome? Então transforma aí essas pedras em pães. Né? É assim que o diabo vê, é assim que o diabo nos rodeia. A Bíblia diz que ele nos rodeia, bramando como um leão, está ao nosso derredor, só observando cada movimento, cada situação da nossa vida, para poder nos pegar no ponto fraco, naquilo que eu e você tem desejo na nossa carne. E o interessante, Deus foi me levando aqui por essa palavra, né? E me mostrou, olha aqui, filha, Jesus, ele venceu a tentação, né? Através da palavra de Deus, né? Ele perseverou, ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu dele, né? E aí, mais para frente, no versículo 5 em diante, vai dizer, então o diabo transportou Jesus à cidade santa, Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo, lá em cima, e disse assim para Jesus, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Veja que o diabo mais uma vez viu a necessidade de Jesus naquele momento, transportou ele para o mais alto pico do templo de Jerusalém e disse, olha aí, você não é o filho de Deus, se lance aí para baixo que você não vai morrer não, né? Querendo que Jesus se suicidasse. Veja que primeiro a tentação na nossa vida ela vem, a gente fica tentando resistir, muitas das vezes a gente não consegue, e às vezes por não conseguir as pessoas começam a se desesperar e a dizer que não tem mais jeito, que Deus não quer mais, que Deus não lhe aceita mais, né? E muitas das vezes o diabo começa a tentar colocar a minhoca na nossa cabeça, dizendo que nós temos que tirar a nossa própria vida porque não adianta mais, o meu pecado foi muito grave, é muito forte, é muito profundo, eu não consigo mais sair, né? Eu não tenho condições. Então essa sementinha maligna
vai sendo implantada na nossa mente, na nossa alma, e de uma forma ou de outra a gente até alimenta ela, e ela vem querer dar fruto, né? Fruto mau da nossa vida. Mas Jesus, ele rebateu o diabo, né? Também está escrito, e veja que o diabo, ele usou a própria palavra de Deus. Vá, lança-te daqui, não está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem? E aí Jesus também disse, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez o diabo, ele foi resistido, né? Não conseguiu êxito na sua influência. E aí a palavra vai dizer, e novamente o diabo transportou Jesus, né? A um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse para Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Veja que depois da tentação, depois que você resiste à tentação, os anjos de Deus vêm te servir com a bênção. Glória a Deus. Veja que a bênção estava próxima de chegar. Por isso que a tentação chegou antes. Na nossa vida não é diferente, amados. Quando a bênção está perto de chegar na nossa vida, a gente começa a se sentir mal. A gente começa a ser influenciado por alguma coisa, ser tentado na nossa carne para ver se a gente cai e não recebe a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele manda que nós venhamos resistir, que nós venhamos se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. O livro de Tiago diz, né, o capítulo 4, versículo 7, vai dizer, sujeitai-vos a Deus, ou seja submisso a Deus, obedeça a palavra de Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o segredo é persistir, o segredo é não alimentar esse pensamento mau que vem na nossa mente. O segredo é ser submisso à vontade do Senhor. Amados, nós como pecadores, Deus, ele não vai tirar o desejo concupiscente da nossa carne. Quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo, mas continuamos sendo pecadores, pecadores remidos pelo sangue de Jesus. O desejo pecaminoso vai estar dentro de nós, mas ele é tão suprimido por Deus, pela presença de Deus na nossa vida, que ele fica latente, ele fica ali sem atuação. O pecado dentro de nós, ele adormece, ele morre, meio que morre. Se você continuar alimentando o seu espírito na presença de Deus, você jamais vai cair, você jamais vai tropeçar, você jamais vai ser tentado e não vai resistir à tentação. Mas quando nós damos ouvido ao diabo e não a Deus, não somos submissos a Deus e começamos a ouvir as influências, né, de pessoas que não servem a Deus, que nos dão mal conselhos, deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de ler, estudar a palavra de Deus, examinar as escrituras. Quando a gente deixa de orar, ou seja, se conectar com Deus 24 horas, quando a gente deixa de alimentar nosso espírito para alimentar os desejos da nossa carne, então aquilo que estava perdido dentro de nós, que estava latente, que estava ali guardado, que estava ali adormecido, ele vai revigorar, vai reflorescer dentro de nós e vai dar fruto, e o fruto não vai ser bom, né? Portanto, por isso que Paulo, ele diz aqui que o pecado habita em nós. O pecado habita em nós. Em Romanos capítulo 7, vamos ver, eu quero que vocês vejam comigo que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Romanos capítulo 7, olha o que é que Paulo vai dizer, viu? Do versículo 14 ao 17. Paulo, ele disse assim, olha, porque bem sabemos que a lei é a palavra de Deus, é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero
isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo estava dizendo aqui, poxa, a caminhada é difícil, mas tem a lei de Deus para mostrar onde nós estamos errando. A lei do Senhor, a palavra de Deus, né, que veio, a lei, né, de Moisés, nós chamamos, ela veio não para salvar o homem, mas através dessa lei, mostrar para o homem onde ele está errando. A lei é um espelho que é colocado na nossa frente, quando a lei diz assim, não levante falso testemunho. E nós estamos praticando isso. Então, quando nós lemos a lei de Deus e a gente vê que não pode, que é proibido, a gente toma aquela palavra para si e diz, eita, peraí, aqui está dizendo que é proibido e eu estou fazendo. É isso que Paulo estava dizendo. Bom, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero é isso que eu faço. Ou seja, porque ele está dizendo que o pecado habita em nós. Nós estamos numa carne e osso de concupiscência, de pecado, porque tudo foi contaminado com o pecado lá original. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o pecado está na nossa carne. Mas se nós estivermos em Cristo, glória a Deus, nós venceremos o pecado. E naquele grande dia, quando o nosso corpo corruptível, esse corpo que vai se corromper com a morte, ele será substituído por um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, para poder nós subirmos para o céu. Mas para chegarmos nesse ponto, precisamos perseverar na palavra de Deus, precisamos perseverar em oração e em renúncia das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Então, amados, essa palavra que eu vi aqui, não abandone a Deus porque pecou. Tem gente que está na igreja, aí comete um errozinho, foi uma falha. Se ajoelhe, peça perdão. A palavra de Deus diz, filhinhos, se vocês confessarem os seus pecados, Deus é misericordioso para lhe perdoar. Deus, ele te conhece, Deus, ele me conhece, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Ele sabe que eu e você, um dia ou outro, a gente vai tropeçar em alguma coisa, mas não é por causa desse tropeço, não é por causa desse pecado que nós vamos abandonar a Deus. Nós precisamos permanecer com Deus até vencermos este nosso pecado, até vencermos essa nossa concupiscência, esse nosso desejo da nossa carne. É isso que essa palavra está dizendo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, também ele vai dizer, olha que interessante o que é que ele diz, Romanos 8, a partir do 31, do versículo 31, a partir, deixa eu ver aqui, do versículo 35, ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Aí ele diz, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele está questionando aqui o apóstolo Paulo. Quem? O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Todas essas coisas? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, meus amados, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo, a não ser nós mesmos, a não ser a nossa própria vontade. Não, eu não quero mais estar com Deus, então é uma opção
do seu livre-arbítrio, você escolheu, mas não se justifique dizendo, eu não quero estar com Deus porque eu não consigo vencer o meu pecado, né? Glória a Deus, porque o nosso pecado nós conseguimos vencer, com Cristo nós conseguiremos, glória a Deus, se nós renunciarmos todos os dias e escolhermos a Deus todos os dias na nossa vida. É certo que Satanás nos laça de alguma forma, é certo que ele nos coloca amarras, cadeados, mas a palavra de Deus diz que Deus, ele pode quebrar os cadeados de ferro, os ferrolhos de bronze, glória a Deus. Então, se nós estivermos com Cristo, glória a Deus, pedindo a misericórdia de Deus todos os dias, nós conseguiremos vencer, sim, senhor e sim, senhora, o pecado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, né? Todos os dias nós somos tentados por alguma coisa. Tentados pelos nossos olhos, tentados pelo que a gente ouve, tentado quando a gente fala, nós somos tentados com ações. Em todos os momentos o diabo coloca pratos na nossa vida, e olha que ele não coloca coisa ruim, né? Ele coloca coisa boa, que chame muito a nossa atenção dos nossos olhos, para que a gente venha cair na concupiscência, para que a gente venha cair na vontade, no desejo de querer fazer aquilo que a gente está desejando dentro de nós. Mas você e eu podemos mortificar esse desejo, sim, se nós quisermos, glória a Deus, estar na presença de Deus. Lá em segunda carta aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 7, vamos ver, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7 em diante, glória a Deus. Olha só o que é que Paulo vai dizer, viu? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí sou forte. Glória a Deus, olha que palavra maravilhosa. Veja que interessante, Paulo tinha um espinho na carne. Ou seja, quem sabe o que era? A Bíblia ela não revela o que era, mas poderia ser uma concupiscência, um desejo carnal que Paulo poderia ter, e aquilo perturbava Paulo. Paulo não queria aquilo mais na vida dele. E ele orou incessantemente a Deus por 3 vezes, pedindo, Senhor, tire de mim, porque isso é a fraqueza da minha vida. Mas olha a resposta de Deus para a vida de Paulo. Deus ele falou, ei meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Então, amados, não é porque nós temos fraquezas que nós vamos nos separar do amor de Deus. Não é porque nós temos algo que a gente não está conseguindo deixar, que a gente vai sair da igreja, vai deixar Jesus, vai ficar no mundo de vez, se jogar nos braços de Satanás e ficar por isso mesmo. Não, nós devemos perseverar sim, tentando deixar. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, nas nossas fraquezas. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos nele, ele tudo fará na nossa vida. Paulo, não foi retirado de Paulo o espinho da carne dele. Ele morreu com o espinho na carne. Então, se você não quer vir para Jesus porque você tem um espinho na sua carne, e você tem gente que diz assim, a gente diz, quer aceitar Jesus? E tem pessoas que dizem assim, não, eu não estou pronto ainda. Ainda tem algo que eu preciso deixar, eu ainda tenho um vício disso, ainda tenho um vício daquilo, eu não consigo parar de fazer isso ou aquilo. Então, quando eu estiver pronto ou pronta, então eu vou. Quem tem força por si mesmo? Não é verdade? Eu e você não temos força. Jamais nós vamos estar prontos para Jesus no momento que a gente quer.
Porque a nossa fraqueza é aperfeiçoada no poder de Deus. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que a palavra diz, venha como está. E você tem que vir para Jesus com a sua fraqueza, com o seu defeito, com o seu pecado, do jeitinho que você está aí, que Jesus lhe quer. Glória a Deus. E aí ele vai se aperfeiçoar na sua vida. Ele vai começar a trabalhar na sua vida quando você der lugar para o Senhor trabalhar. Quando você disser assim, Senhor, eu não tenho força, mas com o Senhor eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Então, a partir daí, você luta do lado de Jesus. E Jesus, ele vai lhe dar vitória, porque ele não perde batalha. Ele não entra numa guerra para perder a guerra. Glória a Deus. E se ele te chamou, se ele te escolheu, se você tem ouvido a voz de Deus, se você tem sentido o desejo de estar na igreja, na presença de Deus, mas você está se sentindo meio que... eu não sou digno, eu não vou estar lá porque eu ainda faço isso. Não, quem é digno de estar na presença de Deus? Nem eu, nem você. Ninguém é digno de estar na presença de Deus, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos aceita da forma que nós somos. Não aceita para nós continuarmos dessa forma, mas Ele vai se aperfeiçoar o poder dEle na nossa fraqueza quando a gente der lugar para Deus fazer na nossa vida. Glória a Deus. Então, amados, é como essa mensagem que eu vi aqui no Facebook, diz, não abandone a Deus porque você pecou, mas permaneça com Deus até você vencer o pecado. E se você renunciar a Cristo todo dia, como eu tenho renunciar ao mundo, aliás, misericórdia, renunciar ao mundo e aceitar a Jesus todos os dias, como eu tenho feito e como milhares e milhares de pessoas têm renunciado ao mundo para fazer a vontade de Deus, você vence. É uma vitória todos os dias. É uma alegria todos os dias na presença de Deus, porque o Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É dele que vem a nossa força. É ele quem nos sustenta. É ele quem nos dá a coragem, o vigor, que tira o cansaço daqueles que estão cansados, que revigora as forças daqueles que estão sem forças. Então, amados e amadas, eu não sei a vida de ninguém, mas tenho visto e ouvido muitos que estão dentro das igrejas dizer que está cansado, que não tem mais força, que os espinhos do dia a dia estão lhe sufocando, né? Eu não sei se isso está acontecendo na vida de você que está ouvindo isso. Você pode estar se sentindo sem força, pode estar se sentindo cansado dessa vida, das lutas, e aí você está por algum momento cogitando no seu pensamento em desistir. Mas será que se você desistir vai parar toda essa luta? Será que vai parar toda essa guerra? Não, né? A guerra não vai parar. A chuva, ela cai para todos, como o sol também nasce para todos. Mas aqueles que estão na presença de Deus, esse tem vitória. E aquele que está no mundo, ele vai continuar na guerra e não vai ter a vitória no final. Portanto, amados, não desista de Deus. Ele nunca desistiu de você. Ele foi até o fim, por amor de mim e por amor de você. Ele não deu um pio. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, né? Ele foi pendurado naquela cruz por amor de mim e de você, para que hoje eu e você tenhamos uma vida gloriosa na presença de Deus, uma vida e vida com abundância na presença de Deus. Então vamos fazer a nossa parte. É tão fácil, é tão simples com Jesus, glória a Deus. O difícil se torna fácil, o impossível se torna possibilidade quando nós cremos naquele que morreu por nós na cruz e entregamos nossa vida para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho com Jesus é difícil, mas ele se torna fácil com Cristo, porque Cristo é tão fiel na nossa vida que a cada manhã Ele renova as misericórdias dEle na nossa vida. Por isso nós não somos consumidos, porque a misericórdia de Deus está na nossa vida todos os dias. Então, meu amado, minha amada, se você está aí
tentando se decidir o que é que você faz da sua vida, escolha Jesus todos os dias. Escolha Cristo todos os dias na sua vida. Você verá que a vitória ela virá no momento certo para a sua vida. E em cada luta, não desanime, mas aprenda com Jesus em cada luta. Aprenda alguma coisa com Jesus, porque é a forma que ele tem de nos ensinar, muitas das vezes, algo. Glória a Deus, é através da luta. Um estudante, quando está numa escola, ele faz uma prova escrita, né? Uma prova escrita, mas aquela prova escrita, ela não garante que aquele aluno realmente aprendeu. Quem garante que aquele aluno realmente aprendeu porque escreveu algo num papel? Né? Nós aprendemos de verdade quando nós praticamos. Aí sim, quando nós vivenciamos a prova, nós aprendemos algo com Deus. E muitas vezes Deus ele permite a prova na vida de uma pessoa, seja que prova for, porque Deus quer nos ensinar através daquela prova. Então não olhe para a prova, olhe para o que Deus quer me ensinar através dessa prova. E você verá que você vai conseguir lidar muito mais rapidamente e muito mais facilmente com a prova que está vindo na sua vida. Glória a Deus. E quando terminar a prova, você vai permanecer fiel, firme no Senhor, porque o Senhor ele é fiel, glória a Deus, e ele prometeu que quando nós passarmos pelas águas, ele estaria conosco, nós não submergiríamos, não afundaríamos. Quando nós passássemos pelo fogo, as chamas não arderiam em nós. Isso é promessa de Deus na nossa vida, para aquele que é fiel ao Senhor, para aquele que renuncia à sua vontade própria para fazer a vontade de Deus todos os dias. Essa é a palavra de Deus que o Senhor, ele me deu nesta tarde para compartilhar com você. Então, se você estava pensando em desistir, veio a resposta para você nessa tarde. Não desista porque você falhou. Não desista porque você pecou. Deus, ele sabe, ele te conhece, teu deitar, teu levantar. Mas ele é o teu Deus. Ele te ama. Foi ele quem te escolheu, foi ele quem te formou e ele tem vitória para te dar. Então, levante a sua cabeça, peça perdão a Deus pela sua falha, confesse a Deus o seu pecado e ele é misericordioso para fazer tudo de novo. Glória a Deus, começar do zero. Comece do zero quantas vezes for necessário, mas não desista. Glória a Deus. É melhor você morrer tentando do que você morrer sem tentar, você desistir, né? Então essa é a palavra de Deus. Glória a Deus. Para cada um nessa tarde, né? E eu quero terminar louvando também ao Senhor. E eu quero fazer uma oração, né? Glória a Deus. Uma oração por cada um de nós. E eu quero louvar o hino de novo. Olha, o hino diz: eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte, eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, independente do que for, te adorarei, eu te adorarei, independente do que for, te adorarei. Glória a Deus. Então, abra a tua boca e louve ao Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Você feche seus olhos, coloque seu pensamento no céu. Nesse momento, eu quero orar por você, por todos que estão aqui assistindo essa live. A irmã Silvânia, a irmã Josenilda Lopes, irmã Leu Silva, a Paula Marta, professora, glória a Deus, a Cícera Gomes, Elma Silva, glória a Jesus, a irmã Rose Alves, lá de Minas Gerais, está assistindo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Leandra Souza, a irmã Leide Melo, nossa preciosa, também está assistindo, irmão Márcio de Almeida, glória a Deus, são tantos, Thaís Oliveira, minha prima lá da Suíça, está assistindo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel na vida de vocês. Estou orando por vocês, todos meus primos, viu?
Glória a Deus. As minhas primas da Alemanha, minhas primas da Itália, minhas primas da Suíça, meus sobrinhos dos Estados Unidos, minha prima dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, glória a Deus, do Japão, de onde tem primo, glória a Deus, onde tem família, eu estou orando por todos vocês. Sabe por quê? Porque o meu Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Glória a Deus. Eu oro daqui, Deus vai te abençoar aí. Amém? Porque Ele é fiel. Vamos orar, né? Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem me dado de falar do teu amor, da tua palavra. Pai, que a tua palavra ela seja gravada, Senhor, nas tábuas do nosso coração nessa tarde e que nós não venhamos pecar contra ti. Nos dê força, coragem para todos os dias vencermos as concupiscências da nossa carne, os desejos infames carnais que estão dentro de nós, Senhor. Mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa coluna, o Senhor, glória a Deus, é quem vai na nossa frente, derrubando as barreiras, derrubando os obstáculos, nos dando, Senhor, a graça, a misericórdia que nós necessitamos. Eu quero apresentar, Senhor, cada um que está assistindo essa live, cada pessoa que ainda vai assistir. Quero te apresentar, meu Deus, essa pessoa que está nesse momento, Senhor, triste, angustiada, com a sua alma abatida, porque pecou, porque errou, com palavras, com pensamento, com ações, errou, ocorreu uma falha na vida dela, tropeçou, ele tropeçou, mas glória a Deus, o Senhor é misericórdia, glória a Deus, o Senhor conhece as nossas fraquezas. Pai querido, perdoa os nossos pecados nessa hora, faz de novo, Senhor, na nossa vida, glória a Deus, tudo novo, glória a Jesus, para que nós venhamos te adorar, bendizer o teu nome, glória a Deus, e espalhar a tua palavra para aqueles que também estão necessitando. Pai, abençoe minhas primas que estão na Suíça, na Itália, na Alemanha, meus sobrinhos, dos Estados Unidos, do Canadá, glória a Deus, na Austrália, em todos os lugares, as minhas primas de Manaus, abençoe toda a minha família, meus primos, meus sobrinhos, meus irmãos, glória a Deus, meu primo de Brasília, glória a Jesus, meus primos que estão lá. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que o Senhor venha cortar, quebrar todas as amarras de Satanás. Quebrar todos os ferrolhos de ferro, os ferrolhos de bronze, porque a tua palavra é poderosa para fazer tudo isso na nossa vida. Eu te apresento cada um, Senhor. Cada preciosa. Te apresento, meu Pai, cada um que está vendo este áudio, que está assistindo, que o Senhor venha, meu Deus, tomar a frente, que venha se revelar na vida de cada um deles, que eles venham a partir de hoje renunciar a si mesmo e fazer a tua vontade, para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu já quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Amém? A paz do Senhor, meus amados. Compartilhe, viu? Vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube, Juliane Melo. Vão lá, entre no meu canal, em nome de Jesus. Aperte no sininho e dê uma like, tá? Assim, ó, você aperta na mãozinha que tá assim. Compartilhe, porque tem muitas pessoas que precisam ver, né? Ouvir essa palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor.